Programa, o Leão voltou a negociar com o atacante Wagner Love. A volta dos que não foram, será? Vamos acompanhar toda essa situação. Uma coisa é certa: o Sport, ele diminuiu os valores que até então estavam sendo praticados na temporada 2023 nessa nova proposta ao atacante de 39 anos. O Sport não está disposto, por exemplo, a pagar os mesmos vencimentos deste ano, e há quem diga até que o Sport possa passar dos 3 para os 2 dígitos de salários para Wagner Love. O que pode contar a favor do Leão? A identificação com a capital pernambucana e tudo aquilo que a gente já havia mencionado aqui, a ambientação da família, né, já está instalado, né, no Recife. Muitos até falam que Wagner Love tem adquirido empreendimentos no Recife. Isso também, de uma certa forma, faz com que o atacante fique um pouco mais preso, né, à região Nordeste. E eu falo dessa abrangência da região Nordeste porque outras equipes também apareceram interessadas no atacante. A gente viu a situação do Vitória, que negou até o último instante, mas que na verdade sim fez, né, uma sondagem pelo experiente centroavante. A situação do próprio Náutico, que até pelas contratações de Danley, de Paulo Sérgio, né, que ainda não foi confirmada, mas tem tudo para ser confirmada também, não digo que desistiu, mas deixou ali, né, que partiu para outras situações do mercado. Joinville, que acabou sendo descartado, e o Sport, que se desfez do atleta oficialmente até nas suas redes sociais, e agora volta à tona toda essa situação. Não é um empecilho para que o Sport possa contar mais uma vez com os serviços de Wagner Love, que, como a gente já havia destacado aqui ao longo da semana, tem números expressivos e que chamam a atenção de qualquer clube. Em 59 jogos, 23 gols anotados com 10 assistências. Ainda falando sobre essa função de referência no ataque, ontem o atacante Mikael, em entrevista ao canal Euratic Sport, deixou em aberto a situação dele, né? Para ele tem um desejo, inclusive, de seguir na Salernitana da Itália, que é o clube que detém os seus direitos econômicos até junho de 2026. Porém, a concorrência no ataque, ela não é fácil. Lembro até de um nome que acabou sendo mencionado, né? O Boulaye Dia, que jogou a Copa do Mundo, inclusive, com a seleção de Senegal, né? Uma concorrência desleal com o Mikael, que teve pouquíssimos minutos enquanto esteve na Itália. Acabou sendo emprestado ao América Mineiro, e eu não descarto a possibilidade da Salernitana emprestá-lo mais uma vez a algum clube do futebol do Brasil. Logicamente que os italianos vão preferir alguma equipe da primeira divisão. Agora o ponto é se o futebol brasileiro na Série A, com seus clubes, vão ter a preferência por Mikael, por esse empréstimo. Falou que um dia deseja sim retornar com a camisa do Sport e que estava, né, disposto a, quem sabe, readequar o seu salário, diminuir os seus vencimentos para vestir a camisa rubro-negra. É uma situação que ainda está em aberto e o Sport, consequentemente, vai buscar esse acordo com o Mikael. 3 nomes para o ataque que interessam ao Leão: Alano, atacante que disputou a última Série A pelo Goiás; Marlon, que estava fora do país jogando no futebol de Portugal e até tem passagens pelo Porto de Caruaru, jogou no Sport no Sub-23. E o outro nome é o de Rômulo, atacante que estava até então no Atlético Paranaense. Esses 3 nomes o Sport tem interesse em contar para 2024. As negociações não são fáceis. Rômulo, por exemplo, poderia se colocar nesse momento como a mais acessível de todos. Alano é um cara que talvez, com a queda do Goiás e a ascensão de equipes como Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense, pode chamar a atenção, né, dessas equipes, e também ele ser atraído por clubes que disputarão a Série A. Então é uma negociação tratada como difícil. No caso do Marlon, até por ele já ter passado pelo Sport, né, por ter passado também na base do Porto, estava fora do país, não foi bem em Portugal, quem sabe o Sport possa contar com esse atleta, ainda em fase de negociações. O Sport que tentou, né, está tentando ainda a contratação do lateral esquerdo Mário Sérgio, que disputou a última Série B pelo Ituano,
mas a negociação, assim como a dos atacantes, também é tratada como difícil. Mário Sérgio é um jogador que também pode receber de equipes da Série A. Já recebeu sondagens até de equipes da primeira divisão. Enquanto isso, o Sport vai renovando alguns contratos, como por exemplo, Fabinho, anunciado oficialmente, e ontem foi a vez do zagueiro Alisson Cassiano, que também permanece no Leão para a temporada do ano que vem. Edinho e Felipe, dois nomes que também interessam ao Sport, mas não depende apenas do Sport. Edinho, por exemplo, tem contrato com o Fortaleza, mas já declarou que tem sim interesse em continuar no Sport. Só depende do clube, né, do Fortaleza, que vendo o jogador valorizado pode fazer, quem sabe, contrato com uma outra equipe, tem esse direito, assim como aconteceu com Gustavo Coutinho. E no caso do Felipe, o Sport depende do Goiás. Só que o Goiás agora está na mesma divisão do Sport, né? Vamos ver como é que o Goiás vai proceder diante dessa situação. E até muitos não entendem o porquê de Felipe não ter tido tantas oportunidades com a camisa do Goiás, se o Goiás passou tanta dificuldade na primeira divisão. E Felipe foi regular com a camisa do Sport enquanto esteve na condição de titular. Alan Ruiz e Jordan são outros dois nomes que devem continuar na ilha. O Sport já mantém conversas com o Brusque por Jordan, e é importante também trazer para o torcedor que o Sport passará por uma reformulação total no gol. Jordan hoje na ilha é tratado como segundo goleiro. Foi titular aí na reta final, mas o Sport objetiva a contratação de um goleiro que chegue com status de titular. Já chegue pronto, pegue a camisa 1 e seja o titular da posição. Jordan hoje tratado como o reserva imediato. Renan tem contrato até o fim do ano que vem, mas o Sport objetiva emprestá-lo a uma outra equipe. E Denis, como a gente já havia relatado aqui, a situação de Denis de se tratar dentro do clube da lesão sofrida no joelho, com o tratamento e a recuperação total do jogador, não está nos planos para a próxima temporada. Dois jogadores que são oriundos das categorias de base devem ser emprestados. O lateral direito Everton, que tem contrato até 2026, e Chico, tem contrato até 2024. Devem ser emprestados a outras equipes. Pegar rodagem em outro clube. Chico, para mim, também tem mercado, né, para jogar na Série B. Né, Everton também, né, pode surgir aí uma outra equipe interessada por Everton. Muito também pelo que o Sport já fez, né, na direita, com a contratação de Lucas Ramon e a indefinição de Eduardo. Experiente lateral, né, teve como titular do Sport durante boa parte da temporada deste ano. Ainda não foi procurado pela diretoria, segundo seu agente. E a expectativa é de que Eduardo não continue na ilha para o ano que vem. Como uma última informação, o Sport deve sim exercer o direito de compra dos 50% dos direitos de Filipinho, lateral esquerdo, que ainda pertence ao Artsul do Rio de Janeiro, e o Sport deve desembolsar algo em torno de R$350 mil. É um lateral jovem, né, ali numa meia idade, que tem muita margem para desenvolver o seu futebol. O Sport aposta nesta vertente para continuar com o Filipinho e quem sabe dar ritmo a esse jogador.